Bom, vamos falar de acupuntura então? Uma pauta bem interessante e a proposta aqui é que todo mundo possa fazer em casa, porque agora a gente tem tempo, Exato. Vamos adquirir o conhecimento e tenha certeza, vai nos ajudar muito nesse momento. Com a gente, a acupunturista Alexandre Gameiro. Vamos lá, por onde começamos? Bem-vindo. A ideia é entender a importância das mãos em relação ao corpo e o cérebro. Tá. Né? A mão tem um grande complexo nervoso. Né? E essas ramificações fazem tantas ligações com o cérebro que é como a gente tivesse aqui uma parte do cérebro do lado de fora. Tá. Então, estímulos feitos aqui têm uma relação rápida com o cérebro e com o corpo. Olha que legal. Então, essa informação do que você tem no corpo vem para as mãos e para o cérebro ao mesmo tempo. Isso quer dizer, em termos de dor, vamos pensar na dor que é mais fácil entender. Se eu tiver dor no meu joelho, a informação da dor vai estar aqui. Esse ponto vai estar hipersensível. Tá? Então, como terapia de correspondência em relação ao que você está sentindo no corpo, é uma técnica muito positiva. Fora pontos que importantes para órgãos e vísceras em geral, né? Quando a gente fala do não uso das agulhas, então, que é o que a gente pode fazer em casa, Exato. Nesse momento, há uma diferença nos benefícios se a gente fosse utilizar as agulhas? Ou no caso, pensando na mão e nessa rapidez que você comentou da comunicação com o cérebro, tanto faz, né? Nesse caso, assim, Exato. porque quando a gente pensa numa acupuntura no corpo todo, com o uso das agulhas, ela é distribuída em pontos do corpo todo. Exato. Quando a gente pensa só na mão, eu também nunca vi ou ouvi falar de utilizar as agulhas só nas mãos. Então, como é que é essa questão, até para o público entender e ter mesmo uma segurança mesmo para praticar? Fora a segurança de usar as mãos, né? É muito positivo isso. Você consegue ver seu corpo todo de um lado e do outro. E o fator de usar agulhas ou não depende da profundidade do que você vai usar. Um profissional, um técnico, ele vai usar agulhas de uma maneira simples ou de uma maneira mais profunda, com diagnóstico. Agora, a pessoa em casa ela vai interagir como se fosse agulhas, mas interagindo com estímulos que ela vai ter dentro de casa, que a gente vai ensinar, como ela estimular em casa. Com pontos mais simples, mas que vão ter a mesma interação com a parte energética se eu colocasse agulha. Perfeito. Então é isso que ele tem que entender, que essa interação vai acontecer dentro do cérebro e nas mãos, e isso vai relacionar aos meridianos do corpo. Vamos colocar uma imagem na tela que eu acho que já mostra o que se comunica, né, com o que? O que da mão é referente a qual órgão do corpo, então. Olha só que interessante, a gente vai deixar disponível depois essa imagem. Essa face palmar tem os órgãos e vísceras, que é mais fácil a gente entender e mais fácil a gente orientar onde achar esses pontos, né? A gente vai desenhar depois para eles, né? Tá. Então tem a relação de todos os órgãos e vísceras na face palmar. Uma vez você me ensinou que você fez assim como se fosse Exato. Um bichinho assim, né? Exato. Então a gente tem que entender que a face palmar, a frente do corpo, parte de trás da mão, dorso do meu corpo, certo? Tá, certo. Então eu tenho aqui dedo médio a minha cabeça, indicador braço, anular braço, perna e perna. Então a gente faz um bichinho para não esquecer. Tá. Sim. Patinhas da frente são os braços, patinhas de trás são as pernas. Dedo médio é o tronco, né, a linha média, cabeça, coluna vertebral. Na parte da frente tem os órgãos vitais todos aqui. Perfeito. Tanto faz mão direita ou esquerda, dois são micro-organismos, né, microsistemas que representam o nosso macro. Ok, eu acho que agora você vai querer desenhar para a gente entender diferenças, né? Tá, eu vou ensinar uma relação de como achar alguns pontos principais na mão, tá? Que vai servir depois tanto para o homem como para a mulher. Então, eu vou ensinar primeiro a dedo médio, né? Então, primeira falange, segunda, terceira, sempre tem duas linhazinhas, né? Então, eu vou dividir esse espaço aqui no meio, ó. Na metade do espaço da segunda linha, eu vou achar um pontinho, que é o pontinho do coração. Tá. Tá? Depois eu vou para a parte de baixo, ó. A linha que separa a face palmar do punho, eu vou dividir esse espaço aqui no meio. E 5 milímetros acima dessa linha, eu vou colocar um pontinho. É a parte da genital, isso, Carol. Aqui embaixo. Isso. Então, essa relação vai ser para quê? Para eu fazer a ligação de um ponto com o outro e ter a linha média disso. Tá? Opa, errei aqui. Tá? Tá. Então agora eu vou dividir esse espaço aqui no meio. Para quê? Para achar um ponto que é muito importante, que é o umbigo. Ah, legal. A ligação da energia vital do corpo. Então um ponto importante para estímulo, inclusive para aquecer esse ponto,
a gente já falou de moxa-bustão, mas em casa a gente não vai ter como interagir dessa maneira, mas a pessoa pode aquecer de outras formas, né? Então eu vou ter essa parte é o umbigo, né? Depois eu vou dividir do umbigo para o ponto do coração na metade do espaço. Tá. Então aqui eu tenho o estômago, tá? Aqui é o coração, né? Aqui é o umbigo. Tá ok? Então esses são pontos muito importantes. Depois, do umbigo para a parte genital, eu vou dividir esse espaço aqui em 7 partes iguais, tá? Isso a gente pode desenhar na mão, né? Riscar mesmo para... O ideal é fazer a medida e riscar com a canetinha, antes de começar a interagir. Tá? Então esses são os pontos básicos para homem e para mulher, com uma diferença de interação. Então, para a mulher, eu vou usar o ponto que é o 1, né? Ponto 1, a gente não vai falar exatamente o que é, mas é a genital, o umbigo, né? O estômago e o coração. Circulação de sangue, estômago interage com a formação do ti, do sangue e dos líquidos corpóreos. Tá. Então, tudo se produz ali. Então, é muito importante interagir nessa área. Tá? Então, tanto para homem como para mulher, essa parte que é um aquecedor superior, um aquecedor médio, vai interagir com essa produção de sangue, de energia e de ti. De sangue, energia e de líquidos corpóreos. Depois eu tenho para o homem o ponto 3, que é para o homem, que é a bexiga. Tá? Então, para o homem, essa é a diferença. Para o homem, eu vou usar o ponto 3, que é a bexiga. E para a mulher, eu vou usar o ponto 5 e 6, que tem a ligação direta com o útero. Olha. Que para a mulher é muito importante a circulação de sangue e energia no útero. Então, se a mulher quer ter uma saúde perfeita, quer ter uma pele bonita, precisa ter uma boa circulação de sangue no útero. Tá. Então, esses pontos a pessoa pode interagir com uma ideia de prevenção de saúde e aumento de imunidade. Sem medo nenhum. É uma interação importante de estímulo nesses pontos, tanto para o homem como para a mulher. E pensar nas crianças que estão em casa, que estão ansiosas, os idosos. Então, isso vai ser importante também, esse estímulo para a criança e para os idosos. Tem algum ponto exclusivo, enfim, que a gente vai direto nessa questão da ansiedade? Sim. Estimular pode ajudar? Esses pontos são importantes no geral. Mas se eu dividir essa falange aqui no meio, eu vou ter um pontinho aqui, que é o pericárdio. Esse ponto tem uma grande interação com essa parte do tórax, que é desbloquear a energia que está no tórax. Então, eliminar essa ansiedade, tanto estimulando da maneira que a gente vai ensinar com as pecinhas, como massageando esse ponto, tá? Que legal. E eu posso utilizar aqui nessa parte da ansiedade, um pontinho que está aqui, ó, que seria o braço, né? Que é um pontinho também do pericárdio. É um ponto que regula a energia do pericárdio e vai transformar essa energia que eu quero numa coisa mais calma. Vai harmonizar isso de uma maneira mais positiva. Tranquilidade, né? Isso serve para criança também. Com certeza, com certeza. Isso serve para criança também. Eu já vou colocar a perguntinha do público e já a gente vai mostrar com que a gente vai fazer tudo isso em casa, tá? Na tela quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. Alguma indicação para insônia que possamos fazer em casa? Tem ponto, então, na mão? A gente pode ensinar a técnica do papel alumínio para insônia. Vamos fazer então? Opa, então já vamos responder fazendo a técnica. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que lembrar que esse aqui é o tronco, a cabeça, né? Olha quantas linhas nós temos aqui, né? Um fluxo energético intenso na cabeça. Então, próximo do horário de dormir, a pessoa vai fazer massagem. Então, lembrar que qualquer tipo de massagem nas mãos é importante porque você está estimulando a energia do corpo. Lembrar isso. O ti, a energia que circula nos meridianos, nesses canais, precisa fluir para que a energia seja boa. Tá? Então eu vou fazer massagem na primeira e segunda falange, na parte dorsal principalmente, ó. Então essa é a massagem que eu vou fazer. Vai e volta mesmo. Tanto faz a mão, né? A gente pode, tanto faz a mão, mas a mulher tem uma ligação mais próxima do lado direito. Então, a gente pode separar a mão direita para a mulher e mão esquerda para o homem. Tá? Então, eu massagear isso aqui de 10 a 15 minutos, enquanto assiste a TV, enquanto lê um livro, né? Perto do horário de ir para a cama, eu faço bem essa massagem. O que eu estou fazendo? Fazendo essa energia fluir por esses meridianos. Depois eu vou pegar um pedaço de papel alumínio. Todo mundo tem em casa agora, é fácil, né?
Essa parte brilhante eu vou colocar para dentro, tá? A gente pode até cortar um pouquinho esse papel alumínio que tá grande. E eu vou pôr a parte brilhante para dentro e vou embrulhar esse dedo aqui, ó. Ah, que legal. Depois da massagem feita direitinho, eu vou embrulhar bem o dedo médio. Pronto, é isso aí. Simples. Sim. E muito eficaz. E vai dormir assim. Isso serve para criança imperativa, aquela criança que não consegue dormir, que tem o sono agitado. Deixa ele pegar aquele primeiro soninho, vai lá e faz o papel alumínio no dedo dele também. Por que o papel alumínio? O papel alumínio tem íons negativos, ou seja, ele diminui. Imagina um mar revolto e aquela onda, aquela marola, né? É isso que o papel alumínio vai fazer, vai transformar o mar numa coisa mais calma. Entendi. Até porque esses íons vão interagir acalmando essa energia. Tá, então no caso, homens mão esquerda, mulheres mão direita e pode dormir com ele. É para dormir. É para dormir. A pessoa vai pegar no sono e isso vai ficar lá, se sair ou não de noite. Tudo bem. Não importa, ela dormiu. Show. É assim simples. Como ter certeza que isso funciona? Praticando. É praticando que eles vão passar pra gente o resultado disso. Tá aí o convite, muito bom, gostei. É a prática, né? Vamos pro próximo, então, com esses que você trouxe aqui. Então, esses pontos a gente tem que interagir de alguma maneira, né? A gente normalmente ensina que um apalpador é legal para localizar pontos doloridos, sei lá, dor no joelho, ou por exemplo, mesmo esses pontos relacionados a órgãos, eu posso palpá-los e sentir que tem uma reação diferente ali no estômago. Quem tiver, por exemplo, gastrite, vai sentir que tem um ponto ali mais sensível. Tá. Mas em casa ele não tem isso, não é mesmo? O que a gente fez, hein? Um pedacinho de bambu ou um hashi. Tá, o hashi, legal. O que ele tem que fazer? Lixar essa ponta para ficar mais arredondada, porque a gente não quer nada que seja perfurante, porque pode confundir. Então, mesma maneira, eu vou palpar. E essa palpação é um estímulo também. A massagem é um estímulo nesses pontos. Então, ele pode interagir, por exemplo, num idoso, primeiro fazendo essa massagem, com uma criança, como uma brincadeira. E a criança vai demonstrar rápido o resultado disso. O que a gente tem que esperar como resultado, então, com esses estímulos? Bom, para uma coisa que você possa ver rápido, em termos de dor, a pessoa vai ver que quando tem dor, a gente tem uma estagnação de energia naquele local. Quando você massageia essa região, essa energia vai se dissipando. Tá. Ela vai sentir imediatamente que mudou o reflexo de dor ali. Ou diminuiu ou passou realmente totalmente a dor. E tem um tempo que a gente tem que ficar nesse estímulo? Olha, uns 3 minutinhos, palpa, solta. Tá? Assim, mas não tem perigo. Eu fiz mais ou menos? Não tem perigo nenhum. Entendi. Tá? Ele pode estimular muito, tá? Então, a gente normalmente usa estímulos com plaquinhas metálicas, né? Em casa, né? Não dá pra você que tá longe, né? Mas em casa, as pessoas não têm isso daqui, né? É mais difícil. Mas tem o papel alumínio. Tem papel alumínio. Tá, então vamos fazer as bolinhas, olha lá. Fiz bolinhas de papel alumínio, tá pequenininha, né? Bolinhas de papel alumínio, o que a gente vai fazer? Precisa de um adesivo qualquer. Então, digamos que eu vou lá interagir com o pontinho do meu umbigo. Eu fui lá com a canetinha, já medi, achei o pontinho do umbigo, fui lá e... Põe a bolinha. Em que momento colocar isso? Como eu quero interagir com prevenção de saúde, o legal é colocar isso antes de dormir. Deixa interagindo durante a noite, você não vai precisar molhar a mão, nada disso. De manhã você tira. Entendi. E guarda as bolinhas ou refaz bolinhas de novo. E pode ficar com ele. Então você pode colocar os pontos de prevenção de saúde para o homem e para a mulher e para a criança também, ou numa área que tem mais importância, né? No momento, sei lá, problema de uma inflamação de garganta, ou um problema da criança estar com tosse. Então a gente pode até demonstrar ali a área respiratória, que nesse momento pode ser importante. Eu vou colocar só mais uma perguntinha do público e a gente vai para a área respiratória. Então, na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Girlene, um beijo. Minha mãe tem 72 anos, efizema pulmonar e hipertensão arterial de difícil controle. Quais pontos, então, eu poderia usar? Vamos já responder. Vamos lá. A pergunta. Hipertensão e essa parte respiratória como principal. Bom, no dedo indicador e anular, né? A terceira falange tem 2 linhas. No cantinho, ó, eu tenho um pontinho relacionado ao pulmão.
Então esse ponto vai interagir diretamente com a energia do pulmão. O pontinho do coração, do pericárdio e mais esse pontinho aqui, ó, brônquios, né? Segunda falange, linha de baixo, metade do espaço, eu tenho os brônquios. Eu vou estar ativando a energia de cima, do aquecedor superior. Tá. Então eu vou estar liberando a energia que está aqui. Então tudo isso aqui vai fazer com que ela respire melhor. Então ali é pulmão e o outro azulzinho é? Os dois pontos são do pulmão. Tá. É bilateral aqui, tá? E aquele sozinho? E aqui é o pericárdio e aqui são brônquios. Ah, são os brônquios, tá. Tá? Então isso aqui vai interagir de uma maneira muito positiva. Se o problema estiver relacionado à garganta, é essa falange que eu vou usar. Então aqui eu posso dividir essa falange no meio, usar esse pontinho, um pontinho de baixo e um pontinho de cima. Tá? Que daí é toda essa questão garganta. Isso, você vai fazer esse fluxo aqui energético agir. E para quem tem problema de roncar à noite, essa linha aqui é super importante que vai liberar. E a pessoa vai parar de roncar. Gente, demais isso, então, né? Quem Muito só, como eu legal. disse, pratique, use e aí você vai dizer para mim se funciona ou não. Sem dúvida. Usar esses pontinhos aqui para quem tem problema de ronco também. Tá aí. Que tem a apneia, né? Mais perguntinha do público então na tela, quem escreveu pra gente, tá bombando aí de perguntas. Leila, obrigada, um beijo. E a mulher que precisou tirar o útero, como fazer? O fato de não ter necessariamente o estímulo desaparece? Os meridianos continuam funcionando da mesma maneira. Tá. A energia é a mesma coisa que energia você fala assim, tirou a vesícula. E daí? O meridiano da vesícula continua ali e a energia que passa por ele também. Tá. Então é importante entender que esses pontos têm a ver com o triplo aquecedor, né? Que eu teria que explicar melhor isso, mas tem relação direta com o útero, e o intestino delgado. Isso tem uma importância muito grande para a mulher, que são os pontos abaixo do umbigo. Geralmente onde cria-se muito bloqueio energético para a mulher. Então é interagir da mesma maneira com essa área, sem problema nenhum, tá? Porque a energia está ali fluindo, o que não pode estagnar a energia nesse local. Interessante. Tá? Tem um pontinho até especial para a mulher, se você me permitir, eu vou colocar aqui. Vou dividir essa falange aqui no meio e na metade desse espaço aqui superior, aqui do dedinho. Do dedinho. Isso. Esse ponto tem uma relação direta com parte hormonal nessa área do útero da mulher. Seria aqui, né? Isso. Da Divide mão a falange direita. no meio. Na parte de cima eu estimulo esse pontinho. Aqui, ó. Isso. Gente, muito legal. Né? Ai. Se for um problema diretamente relacionado ao útero, não precisa nem usar tudo. Localiza melhor essa área, usa só essa área e essa aqui funciona muito bem para quem tem cólicas menstruais. Então interagir diretamente com os pontos da área do útero e mais um pontinho. Muito bom. Mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Beth, um beijo pra você. Qual a indicação para enxaqueca? Então enxaqueca, lógico que tem várias derivações. A pessoa pode ter enxaqueca porque tem um problema de desequilíbrio na vesícula, no fígado, no estômago. Lógico que um diagnóstico seria mais preciso. Mas lembra do apalpador que a gente fez em casa, né? Ela tem uma área de dor na cabeça mais localizada, então fazer a procura é o primeiro passo. É na parte de trás, Alexandre, que eu tenho. Opa, então vamos na parte de trás. Tá. Achei os pontos, mais que um ponto, marco com a caneta. Tem que sentir o quê? A dor? Isso, aqui. Por exemplo, eu vou palpar assim, ó. Tá. Opa, que dor diferente. Vai ficar com a mesma pressão, você vai ver que tem pontos que são mais hipersensíveis. Tá. Esses pontos que tem uma interação de dor diferente, você vai anotar com a agulha. Com a caneta, desculpa, com a agulha, ó. Com a caneta. E então, aí? essa é a primeira coisa que você vai fazer em casa. Tá. Depois, como o estímulo dor de cabeça, enxaqueca, pode ter a ver com o estômago, lembra o pontinho do estômago que eu ensinei, né? Lateral os pontinhos do estômago, tem um pontinho aqui do fígado. Eu posso usar a relação do espaço entre o dedo médio e anular e dedo médio e indicador, traçar uma linha aqui no meio, mais ou menos, você vai até na linha do estômago e eu vou achar o pontinho do fígado. Ai, que legal. Tá? Isso é legal, usar esses pontinhos já, que vai ajudar também.
Sabe o que eu queria te perguntar? Tem mais perguntinha do público, mas é uma coisa muito interessante que Lucy Gameiro fala muito bem, já falou aqui no Você Bonita, e eu sei que é base desse trabalho todo, né, dos estudos aí dessa terapia oriental que é tão rica, sim, que os órgãos, muitas vezes, eu acho isso fascinante, eles representam algumas coisas, por exemplo, que eu não sei exatamente como te fazer essa pergunta, mas você vai entender. Tal órgão é medo, tal órgão é, né, que são órgãos, 5 elementos. Os 5 elementos. Você pode contar pra gente? Porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo uma ansiedade, um estresse e medo, é importante a gente identificar nos órgãos. Lembra que a gente falou da terapia dos anéis, né? Sim. Então, é mais ou menos baseado naquilo, a gente vai entender, ó. O polegar, vamos relacionar isso ao fígado, madeira. Tá. Dedo indicador, o coração, é o fogo. Dedo médio, a terra, o baço pâncreas. É o dedo anular, ao pulmão, o metal. E o dedo mínimo, aos rins, água. Então, tá. Madeira, raiva, a emoção, a hiperatividade da energia da madeira, do fígado, é a raiva. É raiva. Isso. Mas tem um lado positivo. Quando você tem isso equilibrado, a criatividade flui muito bem. Tá, né? O lado positivo. Isso. Tá. Coração. O lado negativo é quando essa energia pode causar, por exemplo, hipertensão. Né? O fogo... A pessoa ainda que tem a energia do fogo mais ativa em si, o verão representa a energia do fogo, esse momento para ela é ruim. Tá. Né? Mas a alegria é a emoção do fogo. Então, se você estiver bem com essa parte, você está legal. Tá legal. Né? A terra, a parte negativa disso é a preocupação. Essa preocupação pode afetar a energia do baço ou o desequilíbrio, né, nesse órgão ou víscera pode interagir com essa emoção. Então a pessoa pode ser uma pessoa mais preocupada e ansiosa por causa da energia do baço. Tá? Metal. Energia relacionada ao metal, ao pulmão, é a tristeza, a angústia nesse momento, né? Então interagir com aqueles pontos do pulmão pode ser bom para desbloquear essa energia também. Tá? A energia da água, o medo. Então nesse momento, por exemplo, as crianças que tem esse medo contido por esse momento que está passando ou por outras coisas, acabam fazendo xixi na cama, né? Que órgão? Que é a bexiga? A bexiga e os rins. E os rins, entendi. Isso. É. Mas a vontade de interagir com a vida vem daqui. Tá. É o lado positivo disso. Mas o medo afeta. Tanto o medo que vem de fora, quanto o desequilíbrio nesse órgão ou víscera pode gerar um medo que você não sabe de onde vem. Olha que interessante. Uma síndrome do pânico, por exemplo. Não, a síndrome do pânico. E até às vezes quando a gente tem algum diagnóstico, ou está passando, né, por algum problema, está com alguma dor, ou encontra realmente alguma patologia, eu sempre lembro desses ensinamentos orientais. Lembra do anelzinho dourado? Lembro do anel, para pegar o avião. Olha, você arrebentou, o diretor acabou de dizer que a gente já vai deixar marcado para sua volta. Legal. Para a gente ensinar mais as pessoas. Então tá todo mundo em casa nesse momento. Vamos aprender como utilizar tudo isso a nosso favor. É uma inteligência milenar, é um negócio assim. Enfim, eu sou apaixonada, minha mãe também é acupunturista, eu sou apaixonada, né, Lucy Gameiro? Ah lá, Lucy Gameiro sempre sabe. Interagir em casa é muito legal, né? Sim, família toda, Poxa, né? Eu vou deixar um telefone de WhatsApp de contato do Alexandre para vocês, que é o 97271-4850. 97271-4850, para quem quiser saber mais. Tem o site deles, atitudedeviver.com.br, nas redes sociais também. O Instagram é o Atitude de Viver, né? É o Atitude de Viver, Isso. né? E aí, claro, vocês já conhecem Lucy Gameiro, tá tudo junto e misturado nessa soma de coisas boas. Vejo vocês amanhã ao vivo ao meio-dia. Obrigado. Beijo, beijo.